paz seja com todos. É uma honra estar aqui nessa noite, trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Quero agradecer primeiramente a Deus por esse privilégio, por estar aqui. Agradecer a toda a liderança pela confiança, pelo convite. E agradecer você que está aí conectado, que tem acompanhado os nossos trabalhos no canal, que tem enviado, compartilhado, e cada vez mais a gente tem sentido a participação dos irmãos se inscrevendo no canal. Isso é muito gratificante, eu quero agradecer por todos, tá bom? E é uma honra nessa noite estar aqui trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida, amém? Quando eu fui convidada para participar dessa série, né, que é Alguém que Você Deve Conhecer, eu orei a Deus para que Ele me inspirasse a falar de alguém que realmente tem algo para nos ensinar, algo a acrescentar nas nossas vidas. E a Bíblia está repleta, né, de pessoas assim que foram inspiradores, homens e mulheres de fé. Mas eu já tinha algumas pessoas em minha mente, mas numa meditação à noite o Senhor falou comigo e mudou completamente a direção dessa ministração. Então eu quero que você receba como algo de Deus, não como algo vindo da Edna, tá bom? É uma mensagem que Deus me inspirou e eu acredito que vai falar muito ao seu coração, assim como falou no meu, tá bom? Eu vou destacar nessa noite a história não apenas de uma pessoa, mas de 5. São 5 mulheres que marcaram a história, marcaram a sua época, marcaram aquela geração, e eu acredito que por esse motivo estão registradas nas Escrituras. Amém? Vamos orar antes de iniciar essa palavra? Senhor Jesus, diante da Tua presença, Pai, eu quero apresentar todos os meus irmãos que estão assistindo, que estão conectados, assistindo esse vídeo, onde quer que eles estejam agora, que o Senhor fale ao coração deles e que essa mensagem venha acrescentar na vida deles, que haja mudança, que haja renovação em suas vidas, assim como essa palavra falou ao meu coração, que fale com cada um que está conectado neste momento e que seja para edificar, Senhor Jesus. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, eu declaro sobre a vida de cada um que está assistindo nesse momento, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém? Então vamos lá. A pessoa que eu quero falar para vocês nessa noite, ela está lá no livro de Números, no capítulo 27, versículo do 1 ao 11, tá bom? Então, eu convido a vocês a abrir a sua Bíblia em Números 27, do 1 ao 11. Então, vamos lá. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eliezer, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor, no grupo de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor, dizendo a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha.
E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança e perante aquele que for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Até aqui, até o 11. Então, essas são as mulheres que eu quero que você conheça nessa noite. É alguém que você deve conhecer, sim. São os nomes Macla, né? Algumas versões está Maala, mas é Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Mulheres que muito nos ensinam e que ficaram marcadas como exemplo de força, de coragem, de atitude à frente da sua época. E se é para falar de alguém que você deve conhecer, eu fiz questão de trazer alguém que não é tão conhecido, né? Muitos eu acredito que não conhece. Quem não conhece vai conhecer hoje. E alguém que já conheça, eu quero pedir a Deus que essa palavra se renove na sua vida e que você entenda por um outro contexto também, tá bom? Mas essas mulheres, elas foram precursoras da sua época e nos ensinam, né? Nos inspiram muito. A história delas está registrada no livro de Números, não meramente por acaso, né? A palavra de Deus toda, ela faz sentido. O livro de Números, ele registra 2 censos que ocorreram no período da saída, 2 censos, né? Um no período da saída do Egito e outro no momento que eles estavam muito próximos à entrada de Canaã. Então, esse censo ocorreu a contagem das famílias que estavam saindo do Egito, né? Dos israelitas que estavam saindo do Egito e estavam a caminho da terra prometida, da nova Canaã. E faz todo sentido elas estarem registradas aqui nesse livro. Por quê? Como o texto diz, houve essa contagem, né? Nos versículos anteriores, no 26, você vai ver que houve uma contagem, né? O Senhor ordenou a Moisés e aos seus aliados, aos seus discípulos ali, que fizesse a contagem das famílias para que houvesse uma justa distribuição das terras, né? Então, todos que estavam ali durante esse período de quase 40 anos aí, eles estavam sendo, eu imagino que sendo cadastrados para que no momento certo, quando tomassem posse da terra, eles tivessem o que era seu por direito, né? Por direito ali adquirido essa terra prometida que o Senhor havia prometido para eles. Estou contextualizando para vocês entenderem o cenário, né? Esse momento em que elas entraram ali no versículo 1 do capítulo 27. E o que a Bíblia diz é que naquela época não havia herança para filhas, mulheres, tá? Era o que acontecia na época. Então, existia ali o censo, estavam contando as famílias e eu acredito que elas perceberam que o nome da família delas não estava sendo cadastrado e registrado naquele censo. Por quê? Porque, como a lei era muito clara, né? Se houvesse morte, o pai não está presente, a herança vai para o filho. Nesse caso, Zelofeade não teve filhos, né? Ele teve filhas e não existia nenhum registro para que essa herança viesse beneficiá-las. E eu fico imaginando como que elas se sentiram naquele momento, porque vendo toda aquela movimentação de pessoas sendo cadastradas, toda aquela expectativa de algo que elas esperaram durante anos, eu acredito que durante toda a existência do seu pai, né, o período que ele esteve ali com elas,
na saída do Egito, eles falaram sobre essa terra, eles fizeram com que elas acreditassem, né? E eu tenho plena convicção de que elas creram nessa terra prometida e que com a perda do pai, com a morte do pai, seria delas por herança, né? Mas não era o que a lei favorecia. A lei, ela dizia exatamente o contrário, porque ela só considerava mesmo o benefício para os filhos, né? Não levava em conta as filhas. E aí eu fiquei imaginando, né? Elas estavam decretadas ali a entrar numa terra prometida, uma terra esperada, sonhada, desejada, porém não teriam sequer um teto para morar. Então estavam destinadas a morar de favor, a viver pedindo, hoje eu posso dormir na sua casa, na casa de um tio, na casa de uma tia. E me coloquei muito no lugar dessas mulheres, né? Quem já teve numa situação semelhante pode entender exatamente o que essas mulheres sentiram, né? Alguns anos atrás eu morei com a minha família dentro de uma garagem, fiquei lá por um bom período e confesso que não foi nada honroso, não foi nada que eu venha me engrandecer ou que eu venha me gloriar nessa fase, né? Muito pelo contrário, você se sente, por mais que ninguém te humilhe, por mais que ninguém te exponha, né? Mas você se sente assim, né? Numa situação de vergonha, numa situação até de desonra, né? Por não ter um teto, por não ter um lar, eu me senti assim durante anos, não foi fácil. E eu pude entender um pouquinho o que essas meninas sentiram, né? E elas não tinham ninguém em defesa delas, porque o seu pai já havia morrido. Elas não tinham marido, elas não tinham irmãos, né? Então, elas ficariam, sim, na dependência de um e de outro, para não ficar na rua, né? E aí eu me vejo na situação e pergunto, né? Como será que elas se sentiram numa situação dessa? E aí você pensa o que fazer, como agir, com quem falar, como reagir diante de uma situação dessa. E essa situação decretada de certa forma até injusta, né? De repente você também está passando. Não nas mesmas condições, mas de situações que foram impostas, né? Que a vida impôs e que você se sente assim nesse momento também. Injustiçada, sem ter a quem recorrer, sem ter com quem falar, porque de repente a sentença já está declarada, o diagnóstico já foi dado, mesmo que você fale não adianta, porque nesse caso a lei é clara. Então, o que me chama a atenção para essas meninas é que mesmo com aquela lei sendo clara, né, elas não tinham direito. Mas elas passam uma mensagem assim, eu separei alguns tópicos aqui para falar e eu queria que vocês acompanhassem, porque eu tenho certeza que todos nós já passamos por situações semelhantes, né? Mas eu quero destacar aqui os pontos fortes dessas mulheres e de fato dizer por que nós devemos conhecer as filhas de Zelofeade e o que elas têm para nos ensinar. Amém? Quando elas se posicionam, né, a ponto de chegar à frente da congregação, à frente de Moisés, que era o líder ali deles, a palavra diz que elas foram diante de príncipes e sacerdotes. Toda a congregação estava ali. Então eu admiro a atitude dessas mulheres, porque foram mulheres de atitude, né? Mulheres que não se acovardaram, mulheres que não se conformaram, mulheres que não baixaram a cabeça diante da situação, por mais difícil que ela parecesse, né? E por mais definida que ela estivesse. Elas não aceitaram, mas não num tom de rebeldia, não. Elas se posicionaram com atitude, sim, porque foram até Moisés de uma maneira
humilde e delicada, uma maneira própria da mulher de se posicionar com sabedoria, para que Moisés tivesse conhecimento dessa situação e pudesse ajudá-las de alguma maneira, né? E o que me chama a atenção é porque elas não se vitimizaram, elas não ficaram chorando pelos cantos, elas não ficaram criando situações para que as pessoas tivessem dó, ou que criassem fofoca no meio da congregação ou do bairro, né? Sei lá, de repente poderia até passar pela cabeça de alguém: ah, você viu, agora que meu pai morreu, a gente não tem mais valor, ninguém respeita a memória do meu pai, a gente está fadada a viver na rua, sem ter um teto. Não, elas não fizeram isso. Elas foram sábias, porque com essa atitude, né, esperaram o momento certo para agir, né? Se uniram, porque aqui no texto não fala que a Macla se levantou ou Ogla se levantou, não. A palavra de Deus fala que elas se apresentaram diante de Moisés, ou seja, as 5. Elas se uniram num único propósito, com atitude, com sabedoria, entendeu? Então, eu acredito que essa é uma lição que eu deva aprender, assim como você que está em casa, independente de gênero, né, homem ou mulher, mas é uma atitude que todos nós cristãos devemos ter. Essa atitude no momento certo, né, de se posicionar com sabedoria e não se vitimizar, não se sentir excluída, não fazer com que aquela situação se tornasse pior do que ela já era, né? Com certeza, talvez muitos de nós ficaríamos pelos cantos chorando, se sentindo injustiçado, mas não foi isso que elas fizeram, também não se acomodaram. E a minha palavra nessa noite para você é: tem atitude. Tem atitude, porque o Senhor, Ele quer fazer uma revolução dentro de nós, mas a partir de uma atitude nossa. Ele quer fazer algo sim, como fez na vida dessas mulheres, mas a partir do momento em que eu me dispor, a partir do momento em que eu tiver essa atitude para assumir esse papel, tá bom? E mesmo diante das dificuldades, assim, não temas, não se amedronte, não se acovarde, tá bom? Tenha atitude mesmo de filho de Deus. A outra lição é a confiança, né? Porque quando fala, ainda nesse texto, quando fala assim, se apresentaram diante de Moisés, para mim isso foi muito corajoso, porque às vezes diante de pessoas não tão ilustres, né, como era Moisés na época, a gente se acovarda, né, quando tem que reivindicar algo, que expor alguma situação, a gente não tem tanta coragem assim. Então, para mim, essa confiança que fez com que elas se achegassem a Moisés, essa confiança é mais uma das qualidades que eu vejo nessas mulheres, e entendo que essa confiança, ela está baseada na coragem, né? Ou o inverso, essa coragem está baseada na confiança que elas tinham. Elas realmente creram que havia uma terra prometida e que elas iriam tomar posse dessa terra. Nada fez com que elas deixassem de crer, mesmo perdendo o pai, mesmo que a lei não favorecesse. Elas não deixaram de crer, elas tinham plena convicção de que tinham direito a essa herança, né? E se não fosse essa confiança que elas tinham nessa situação, acho que jamais elas teriam tido a coragem de chegar diante dos príncipes, de Moisés, de toda aquela população ali, de toda a congregação, como a palavra diz, para reivindicar ou para expor uma situação tão pessoal, né? E uma outra lição que eu entendo com base nessa confiança que elas tinham é confiar de que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Então, o pai havia prometido para elas e elas tinham uma promessa de Deus na vida delas. Então, elas não deixaram de crer, mesmo que a situação parecesse não favorável. Então, não deixe de crer.
Guarde isso no seu coração, não deixe de crer nas promessas de Deus, não desista, Ele é fiel, Ele vai cumprir, assim como fez na vida dessas mulheres naquela época, vai fazer na minha vida, vai fazer na sua. Não pense que essa palavra está sendo ministrada só para você, porque ela também está sendo ministrada para mim. Em muitos momentos a gente pensa, né, que aquelas promessas feitas lá no início, será que elas ainda vão se cumprir? Em muitos momentos eu já me questionei também. Me questiono. Mas eu tenho certeza que Ele é fiel e vai cumprir. Vai cumprir na minha e na sua vida. Amém? Hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldade de crer nas promessas de Deus, mas que nós não sejamos assim, tá bom? Que possamos reconhecer que somos filhos da herança, assim como essas mulheres foram. O outro ponto que eu quero destacar é sobre a identidade, que é algo que me chama muita atenção na atitude das 5. Elas sabiam quem elas eram, né? Não tinha dúvida de quem era o seu pai. Quando elas vão até Moisés, aqui no versículo 3, ela fala assim, ó: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor. Ele não fazia parte do grupo de Corá, porque quando teve aquela situação, aquela rebelião entre o grupo de Corá ali, que muitos se desviaram e acabaram se rebelando contra o Senhor, o pai delas não estava nesse meio. Então elas sabiam quem realmente elas eram. E toda essa genealogia que foi descrita aqui no início, para mim, é exatamente para isso, para reforçar de onde elas eram. Então elas sabiam, filhas de Zelofeade, filhas de Efer, filhas de Gileade. Então aqui tem toda a genealogia. E da mesma maneira que quando eu me refiro a Edna, filha do seu Andrade, neta do seu Abraão, neta do seu Joaquim, essa é a minha genealogia. Eu sei de quem eu sou filha, mas muito mais do que filha aqui nesta terra, eu sei quem é o meu pai. Eu sei quem me prometeu, eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu. Eu tenho essa convicção e nada, nenhuma circunstância vai me fazer duvidar de quem é o meu pai. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo de onde eu faço parte, né? Essa reivindicação, quando eu me aproximo de Deus dessa maneira, não há dúvidas, né? Então, que nessa noite você possa reforçar a sua identidade em Deus, saber quem você é em Deus, né? Para que isso não venha a causar nenhuma dúvida quando você precisar tomar posse daquilo que Ele já deixou para sua vida. Amém? Espero que vocês estejam acompanhando aí, tá bom? Um outro exemplo aqui, um outro ponto que eu quero destacar é a questão da humildade que essas mulheres também tiveram. Mesmo se posicionando ali diante dos reis, diante de toda a congregação, elas foram humildes. E o que me chama a atenção, na verdade, é que Deus sabia a necessidade delas. Deus sabia, assim como sabe da minha e da sua necessidade. Não pense você que o que você está passando Deus não sabe. Não pense você que Ele não sabe cada área que precisa ser suprida, cada ponto que ainda falta ser tratado, restaurado. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Mas, assim como Ele sabia da necessidade de cada uma delas, enquanto elas não se posicionaram, né? E enquanto não foram lá expor essa situação, apresentar essa situação diante daquele sacerdócio, diante daquele trono, diante daquele que podia realmente interceder por ela, porque Moisés falava diretamente com Deus. Então, elas tiveram a humildade, sim, de se apresentar e de falar o que precisavam. Porque Deus já sabia, eu tenho certeza, Ele já sabia, mas Ele esperou. Ele não agiu enquanto elas não se posicionaram, enquanto elas não foram ali levar aquela situação, porque seria cômodo para elas, né? Falar assim, mas
Deus não está vendo? Deus não está vendo que a gente está sendo injustiçada? Será que ninguém vai lutar por nós, pela nossa causa? Será que Moisés não está vendo isso? Não, elas não se vitimizaram, elas foram humildes, sim. Olha, tem uma situação aqui, nós precisamos de uma solução. Eu estou trazendo diante de vocês para que vocês nos ajudem. E quando aqui no texto fala que Moisés levou a causa delas perante o Senhor, é porque Moisés também não sabia como agir. Embora ele fosse ali aquele representante de Deus, ele fosse a pessoa com que elas iriam se aproximar para falar com Deus, ele também não sabia. Era algo sem precedentes. Não tinha uma outra situação que já tivesse sido julgada dessa maneira. Então, precisava sim levar diante do Senhor. Foi o que Moisés fez, levou diante de Deus. E Deus foi muito claro, né, na resposta dele. Mas as filhas de Zelofeade não precisaram causar uma revolução, levantar bandeiras, fazer passeatas, né, levantar e olha, estamos lutando por essa causa. Não, como eu disse lá no início, elas tiveram atitude sim, mas com sabedoria, né, foram prudentes, na hora certa agiram e foram direto em quem poderia resolver e com humildade, né? Não precisaram se rebelar, nem se excluir, não fizeram nada disso. E aí, quando Moisés leva a situação para Deus, o que Deus fala? As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Então, Deus já dá a causa ganha aqui para elas, né? Dessas mulheres que se uniram com um propósito, em humildade, mas que nessa unidade elas ganharam força, porque chegaram diante de Moisés com algo que nem Moisés sabia como resolver, e o Senhor deu a causa ganha para elas. E fala aqui que o que elas falam é justo e certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Olha que vitória essas mulheres tiveram, com uma causa perdida, com algo que eu imagino, se fosse nos dias de hoje, de repente nós nem levaríamos para a justiça, né? Falava assim, não, isso aqui é causa perdida, nem vou atrás, porque a lei é clara, já disse que eu não tenho direito mesmo. Como também admiro a postura do líder, aí nesse caso de Moisés, que mesmo diante de uma situação que ele não sabia resolver, que ele não tinha precedentes, mas ele tinha já a lei ali. Ele poderia muito bem falar assim, tá escrito aqui que é só os filhos homens, então dá licença, pode sair. Moisés não fez isso. Moisés ouviu atentamente, Moisés foi lá interceder, aqui até tipificando Jesus, né, que intercede por nós junto ao Pai. Ele fez isso. Ele foi lá diante de Deus e intercedeu por essas mulheres que Deus facilmente deu causa ganha para elas, né? E o que eu quero enfatizar aqui, independente de gênero, de se é mulher ou se é homem, o que eu quero enfatizar é assim, é a providência de Deus na hora que nós mais precisamos. Ele não se omite, ele não se exime, ele não se exclui, ele está ali, ele está presente, ele sabe o que eu e o que você precisa. Então, tenha humildade, né? A palavra de Deus lá em Salmos fala que há um coração contrito e quebrantado, ele jamais lança fora. Então, tenha humildade, mas leve para ele essa causa que está te incomodando, essa causa que você está sendo injustiçada, essa causa, esse diagnóstico, esse desemprego, esse problema familiar, leve para ele, que eu tenho certeza que ele vai, assim como fez na vida dessas meninas, dessas mulheres, ele vai entrar com provisão, ele vai entrar com providência, porque ele já nos garantiu, né, que nós somos mais do que vitoriosos em toda e qualquer situação. E ele vai agir em nosso favor, assim como agiu na vida dessas meninas. E alguns estudiosos citam ela como as mulheres que mudaram as leis de Moisés. Então, olha aqui grandeza dessas mulheres, que ato revolucionário que beneficiou não apenas a sua geração, mas passou para as gerações futuras. Depois eu estava meditando e vi que
essa lei beneficiou até a Moabita Ruth, né, que também passou por semelhante situação, quando ficou viúva e não tinha filhos e, enfim, ela acabou recebendo a herança porque a lei já beneficiava as mulheres. Então, o que as filhas de Zelofeade conquistaram ali, com essa alteração na lei, nesse decreto, favoreceu não somente elas, mas toda aquela geração futura. E o que eu quero te dizer é isso, que você tenha isso no seu coração, que do mesmo jeito que ele fez na vida dessas meninas, ele age em meu favor, ele age em seu favor, ele muda decreto, ele muda lei, ele muda diagnóstico, ele muda a situação que aparentemente já está decretada, ele muda, entendeu? Tenha isso no seu coração, não deixe de crer, né? Sabendo que ele é o Deus que nos socorre no momento que a gente mais precisa. E ele só pode prover quando há falta de algo, aí ele vem com a provisão. Se você tem tudo, não tem o que prover. Então, infelizmente, é nesses momentos em que nós crescemos, em que nós vemos a provisão dele, e isso é para crescimento, isso é para amadurecimento, isso é realmente experiências com Deus que marcam aí a sua trajetória, tá bom? Não sei o que você está passando, porque essa mensagem falou muito comigo, mas eu espero que, seja qual for a situação, que você se levante, que você tenha essa confiança em Deus, tenha essa humildade, tenha essa atitude que essas meninas tiveram, porque Ele vai mudar a situação. Quando todo mundo está perdendo emprego por causa da crise, ele vai abrir portas. Quando todo mundo está tendo salário reduzido, ele vai te dar aumento, ele vai te dar estratégias, vai criar oportunidades, né? A crise, uma das traduções da palavra crise é exatamente essa, é oportunidade. Então que você não se detenha, não se paralise diante da dificuldade, da situação, da crise, não. Ele vai mudar. Ele vai mudar o quadro, ele vai mudar o diagnóstico, ele vai mudar a situação, ele vai mudar o decreto, ele vai mudar. Então somente creia, né? E eu deixei para o final, já encerrando aqui, a tradução do nome dessas meninas. São nomes que não são comuns, mas como mãe, como pai, quando os nossos filhos nascem, a gente já começa a declarar bênçãos e profetizar sempre algo de bom na vida deles, né? Através dos nomes também, você está sempre profetizando, seja nos filhos naturais ou nos filhos espirituais. A gente está sempre declarando palavras de bênção. E na hora certa essas palavras vão surtir efeito na vida deles. E na vida dessas meninas, o nome delas tem muito a ver com as atitudes de cada uma delas. Então vamos lá. Macla. O que significa Macla? Confiança. Confiança. E a gente só confia naquilo que crê. Então, quem confia é incansável, é lutador, vai longe, não desiste, porque confia, porque crê, porque tem fé. Então, esse nome aqui, Macla, embora não seja um nome muito comum, é um nome que tem um significado muito bonito, confiança. E eu acredito que foi isso que o pai dela declarou sobre a vida dela, que ela não desistisse, que ela permanecesse confiante no Senhor, que é o que eu declaro sobre a sua vida nessa noite também. Noa é aquela que não se detém. Esse é o significado de Noa. Então, tá muito claro aqui pelas atitudes, né? Elas não se detiveram, não pararam, nem diante do medo, nem diante da injustiça, diante da situação. Elas não pararam. O medo, ou seja, qualquer outra situação, não pararam, não permitiram que elas ficassem paralisadas. Ocla significa aquela que não tem os pés amarrados, ou seja, ninguém pode te parar. Então, que nem o medo, que nem a amargura, que nem a crise, que nem um problema na família, que nada te pare, que nada mantenha os seus pés amarrados. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, que você seja como Ocla, que nada mantenha os seus pés amarrados, que você
permaneça seguindo firme rumo ao caminho que o Senhor destinou para sua vida. Amém? Milca significa rainha, autoridade. E aqui é um outro ponto também que se destaca na vida dessas mulheres, porque mesmo com toda a humildade, mesmo com todo o posicionamento ali correto perante Moisés, elas tiveram essa autoridade e é o que nós devemos ter diante de toda e qualquer situação, né? Em Jesus nós temos autoridade. Ele falou que nele nós pisaríamos a cabeça de serpentes e de escorpiões. Então eu declaro essa autoridade sobre a tua vida, porque é o que Deus nos promete, é o que Deus já nos deu, né? Por herança, Ele já nos deu essa autoridade. Só falta a gente assumir esse papel e tomar essa autoridade aí para as nossas vidas, tá bom? Tô falando para vocês, mas também é para mim, viu? E por último, a Tirza, que significa deleite, prazer. Então é aquela que tem prazer em adorar a Deus, é aquela que mesmo diante das situações difíceis, ela não deixa de ter esse prazer diante da presença de Deus, ela não permite que nada roube esse prazer, esse deleite de permanecer na presença de Deus, mesmo diante de qualquer crise, tá bom? Então, essas são as mulheres que eu gostaria muito, né, que vocês conhecessem, que todos conhecessem, porque elas estão registradas nesse livro, não é por um motivo qualquer. Foram mulheres que realmente não foram abatidas pela situação difícil, muito pelo contrário, elas se uniram, elas se fortaleceram e elas alcançaram a vitória diante daquilo que era a necessidade delas, né? E eu acredito que da mesma maneira que Deus mudou até a lei, que Ele fez coisas novas ali, porque foi uma quebra de paradigma, eu creio que Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, Ele quer fazer, né? Precisa apenas que você se posicione como filha, que você tenha atitude, que você creia, permaneça na fé e que a gente realmente possa aprender com essas mulheres que mesmo diante das situações mais difíceis, de mais injustiça que a vida às vezes nos impõe, que você não se rebele contra ninguém, você não se sinta injustiçada por ninguém, né? Mas sim com a situação, que você se levante contra aquela situação, não contra pessoas, né? Não se faça de vítima também, mas vá diante do Senhor, aprenda a lição dessas mulheres aqui e peça para que Deus realmente escreva um novo decreto na sua vida, para que Ele faça algo novo, para que Ele mude o quadro diagnóstico, a situação, para que você seja fortalecida e que você possa ver a provisão, a providência dEle e que as promessas dEle se cumpram no tempo certo na sua vida. Não desista, não deixe de crer. Deus falou para Moisés, ser forte e corajoso, né? E essas mulheres entenderam muito bem essa fala e são exemplos para mim de força e de coragem. Então, que nessa noite você possa guardar essa mensagem no seu coração e que o Senhor te fortaleça, tire todo o medo e que você se levante com poder e autoridade aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Fica na paz. Beijo. Tchau, tchau.